Boa noite. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração a Deus. Nesse tempo do calendário litúrgico, tempo comum, tempo em que o reino de Deus deve ser destacado na nossa vida. Todos nós somos caminheiros neste mundo em busca de abrigo para o corpo, em busca de uma mente melhor, saudável e também uma alma que viva tempos de sonho, de alegria. Qual é o sentido de tudo isso que sentimos e pensamos? Um pensador, Viktor Frankl, responde: não é qual o sentido, e sim qual é o sentido que damos à vida, que damos às circunstâncias, às situações limites da nossa existência. Considerando que as adversidades, a dor e o sofrimento são inevitáveis ao longo da nossa existência. Embora sejam fundamentais para dar amadurecimento, humildade e polimento ao modo de se viver. Assim, fortalecer a fé ajuda-nos a dar sentido à vida, a manter a esperança e a coragem visando o melhor para cada estágio da nossa existência. Bem-vindos e bem-vindas neste encontro de vidas e de vidas com Deus, em nome de quem nós acolhemos a todos vocês. O salmista encontrou o sentido de sua vida em Deus. Vamos acompanhar a leitura do Salmo 84, os versos de 1 a 4. Vou fazer a leitura do Salmo 84, de 1 a 4. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em sua casa, louvam-te sem cessar. Amém. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai. Aleluia, aleluia, nos adorar a refugir, ouro em prata reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra, mãe que dá, infinitas bênçãos santas já. Ó louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos vai. A glória a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Ó louvai-o, aleluia, glória ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia.
Confissão. Quem se aproxima de Deus com humildade e com o coração quebrantado, recebe consolo e conforto, pois o Senhor sabe que nem toda hora é fácil ter fé, que é difícil tomar a cruz e seguir os passos dele, e que às vezes duvidamos do poder da oração, e que é difícil saber esperar em meio à aflição. Nesse tempo de confissão, somos nós todos caminheiros desta vida, ou caminhantes, e recordando aqueles 2 discípulos que voltavam para casa no domingo da ressurreição. Charles Wesley compôs um hino muito bonito do caminhante solidário, do caminhante solitário, que Jesus encontra nesse caminho da vida. Ó, vem caminhante. Oh, vem caminhante, meu desconhecido, a quem eu me apego, mas não posso ver. Quem neste caminho me havia seguido, se foi, estou só e sem nada saber. Aqui toda noite pretendo ficar, lutando contigo até o dia raiar. Quem sou e o que fiz, tu já me revelaste. Confesso a miséria do meu caminhar. Meu nome eu ouvi, pois tu me chamaste. Inscrito em tuas mãos vais meu nome guardar. Mas quem és tu, eu preciso saber. Oh, vem bem depressa teu nome dizer. Vem, fica ao meu lado, porque já fraquejo, embora confie, é grande a opressão. Oh, fala bem perto, é tudo que almejo. Inclina os ouvidos à minha oração. Oh, fala, senão não te deixo, Senhor. Só quero saber se teu nome é amor. Amor é amor, foi por mim que morreste. Escuta em sussurro no meu coração. As trevas se inundam de brilho celeste. Tu és o amor, a infinita expressão. Oh, vem das entranhas da graça e favor, essência divina, teu nome é amor.
Teu nome é amor. Esse mesmo Jesus que nos encontra a cada dia da nossa vida, perdoa e traz paz para o nosso coração. Encontramos também na palavra do salmista esse conforto que vem de Deus. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa bem nenhum aos que andam retamente. Feliz é a pessoa que nele põe a sua confiança. Vamos, a partir de agora, caminhar, seguir a nossa vida com grande alegria e gratidão no coração. Convido você para acompanhar agora um pouco mais da nossa história. Amados irmãos da Igreja Metodista em Vila Floresta, graça e paz. Quero deixar um versículo bíblico com vocês todos, que é escrito lá em Lamentações de Jeremias 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amados, estou olhando para a foto dos meus alunos juvenis em 1964, 65 e fico a pensar quanto esse período representou na minha vida cristã, quando eu tinha 21 anos. Nessa época, eu andava um pouco aborrecido da vida, porque as coisas não estavam acontecendo como eu queria. E comecei então a me afastar da igreja, procurando no mundo o que poderia me dar esperança para o viver. Um dia, passando de bicicleta em frente ao tabernáculo da igreja sede, ali na Rua das Figueiras, estavam ali no portão a Neide e a Isolina, da família Silva. Eu parei ali e elas me convidaram para assistir o culto do domingo. Fui e quando ouvi o coral cantar o hino Jeová te abençoe e te guarde, essas palavras tocaram em meu coração. Voltei no domingo seguinte e não saí mais. Passei a cantar no coral lá da igreja sede. Aqui na Vila Floresta, que naquela época nós chamávamos de Vila Gilda, a família Fini estava se preparando para mudar para São Bernardo do Campo. Mas antes de mudar, a dona Déia me chamou e pediu para eu assumir a função dela de conselheira e professora da classe dos juvenis. Confesso, amados, que relutei muito, muito mesmo, mas acabei aceitando o convite. Eu nunca tinha sido professor de escola dominical e muito menos conselheiro de juvenis. Não sabia o que fazer e não imaginava que uma grande porta espiritual estava se abrindo para mim. Dona Déia me orientou sobre o que eu tinha que fazer. Os cultos aqui, naquela época, eram à tarde, e o senhor Moisés Marçal, com muita experiência de coral, formou um conjunto, juntamente com minhas irmãs e outros irmãos da igreja. E eu passei a participar desse grupo também. E trabalhava com os juvenis. Chegamos a ir cantar até lá na igreja metodista em Nilópolis uma certa vez. A classe dos juvenis e dos adultos
funcionavam aqui dentro do próprio templo. Tinha umas divisórias que eram colocadas para separar fisicamente a classe dos adultos e dos juvenis. Mas a altura do som das vozes dos professores, principalmente a minha, era difícil de abaixar. A sociedade juvenil reunia-se uma vez por mês dentro da congregação e também uma vez por mês tínhamos cultos nas casas dos juvenis aos domingos à tarde. Amados, tempos preciosos em que eu mais aprendi do que ensinei. Quando me lembro daqueles juvenis como o Natanael Bela, a Dirce, a Leni e suas irmãs, eram as filhas da dona Dolores, a Fátima Valverde, o Jair, a Ruth, as filhas do seu Joaquim e outros que eu não lembro o nome agora. Eu dou graças a Deus pela edificação espiritual que recebi nesse período, vindo desses juvenis. Espero que todos estejam vivos ainda para saberem sobre o bem que fizeram à minha vida. Foi tanto aprendizado que 2 anos depois a dona Déia me chamou para cantar no coral da Metodista lá em São Bernardo do Campo. E no ano seguinte, já com mais experiência, passei a ser professor e conselheiro de juvenis lá naquela igreja, iniciando-se ali uma nova etapa da minha carreira espiritual terrena, iniciada aqui na igreja da Vila Floresta. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelo que nos deste, bondosa mão, pelos três da vida, deste abrigo e pão. Pelos bons amigos que, Senhor, te apraz, congregar conosco esta doce paz. Dá-nos sempre encanto de contigo estar. Dá-nos sempre o gozo de teu nome honrar. A paz, irmãos. Vamos estar orando então pela vida da igreja e pelo sustento em nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos pelo dom da vida. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo seu sustento, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua fidelidade sobre nossas vidas, ó Pai.
Abençoe a nossa igreja, a nossa comunidade, os pastores, os membros, as famílias, as crianças, os adolescentes, os idosos, os visitantes, por todos que passarem ali, ó Pai, que possam, Senhor, estar saindo abençoados, Pai, que eles possam, Senhor, estar cheios do Espírito Santo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por nós termos um lugar para te adorar e bendizer o teu nome, ó Pai. Mesmo nesses momentos difíceis, ó Pai, que estamos passando, Senhor, nós vamos retornar aos nossos lares, ó Pai. Muito obrigado. Essa é a nossa gratidão, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado, Senhor Pai, pelo passo de cada dia, Senhor. Muito obrigado por estar ao nosso lado e derrame bênção por cada membro da nossa comunidade, Senhor Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós Só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. toda terra, toda língua cantará. Aleluia ao Rei dos Reis. Todos os povos, raças te adorarão. Aleluia, o Rei venceu. E uma voz do universo se unirá. Melodias e acordes soarão. Os joelhos se dobrarão ante o Rei. Cantaremos sem cessar. Anjos cantam com o som.
Arcanjos, querubins e os 24 anciãos. Anjos cantam com os homens, tu és rei. Arcanjos, querubins, aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus, soberano é o Verbo vivo, santo é o Messias de Deus, exaltado seja o teu nome, santo é o Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia. Toda a terra, toda língua cantará. Aleluia, ao Rei dos Reis. Todos os povos, raças te adorarão. Aleluia, o Rei venceu. E uma voz do universo se unirá. Melodias e acordes soarão. Os joelhos se dobrarão ante o Rei. Cantaremos sem cessar. Anjos cantam com os homens, tu és rei. Arcanjos, querubins e os 24 anciãos. Anjos cantam com os homens, tu és rei. Arcanjos, querubins, aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus, soberano é o Verbo vivo, santo é o Messias de Deus, exaltado seja o seu nome, santo é o Cordeiro de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Boa noite, graça e paz. Espero que todos e todas estejam bem nesse período de pandemia, nesse período de crise, aonde que o cuidado consigo próprio reflete o amor de Deus, o cuidado, né, com o seu próximo, que é onde o cuidado pessoal é o cuidado com o outro. E eu gosto de pensar nesse cuidado com o corpo, né, como um cuidado de ação de amor com o nosso próximo, né, onde que o nosso corpo reflete e glorifica o nome daquele que nos salvou. Tem um texto lá em 1 Coríntios 6:20 que diz que somos um povo, essa categoria povo me chama muita atenção, somos um povo comprado com alto preço, preço de sangue, a fim que os nossos corpos glorifiquem aquele
que se entregou na cruz, aquele que nos salvou, né? Paulo, né, é bem enfático isso, de dizer que o nosso corpo é uma forma, a forma que a gente comporta, a forma que a gente age, é uma forma da gente glorificar também ao Pai, né? A Cristo, ao seu sacrifício vivo. E essa categoria povo me chama muita atenção, pelo fato assim, de povo de ter esse pensar de unidade, esse pensar de uma luta conjunta, onde todos pensam pelo bem-estar de todos e todas. Isso me chama muita atenção. Nós somos seres animais integralmente sociais e é fácil a gente pensar na coletividade, porém a gente tem essa coletividade reduzida a um grupo, não a sua totalidade, ao estranho, aquele que está distante. É fácil a gente pensar nessa categoria povo de unidade quando se pensa num grupo específico, mas não num todo. Eu lembro de que a história relata, né, que as margens do rio Nilo, ali se constituíam várias tribos, vários povos, né? E eles tinham um problema em comum, né, que eles não poderiam resolver isoladamente. E esse problema era o rio Nilo como um rio que fertilizava as margens e dava sustento para essas tribos, mas ao mesmo tempo, quando transbordava, né, com as suas chuvas, inundavam não só uma tribo só, não só um povo só, mas inundava todas as aldeias, todas as tribos que ficavam à margem desse rio. E não bastava uma tribo ou uma aldeia só pensar numa solução para conter a força desse rio. Dessa força desse rio quando chovia, transbordava e destruía tudo, ou quando tinha tempos de seca que não proporcionava fertilidade, adubo suficiente, água para esses povos. Então eles se resolveram se unir na margem desse rio e fazer contenções para represar o fluxo enorme de águas, ou fazer barreiras, né, para que pudesse drenar essa água, fazer reservatório a fim que todas as tribos pudessem ser beneficiadas e nenhuma delas fosse mais devastada, né, pela força desse rio. Então, assim, essa concepção de povo, né, me transmite essa coisa assim de unidade, né, essa coisa assim que a gente não pode pensar numa subjetividade em só em um bem somente para mim ou para aqueles que estão ao meu lado, mas eu tenho que pensar nesse benefício, nessa coisa assim que traz o bem para todos, né? Porque estamos todos à beira de um rio. E pensando nisso, o texto sugerido para hoje se encontra lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, convido você que possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos 6, do 7 ao 13. Esse livro de Marcos, ele nos ajuda a pensar também nesse momento de crise, nesse momento que a gente tem que refletir essa categoria também da nossa missão como povo de Deus, o que a gente tem que levar, né, para aqueles que estão à margem também desse rio que se chama vida. E eu quero convidá-lo e convidá-la a ler comigo Marcos 6, do 7 ao 13. Marcos 6, do 7 ao 13. Pois bem, ele diz assim, o título é um título bem sugestivo, né? As instruções para os 12. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge e nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes
em alguma casa, permaneceis ali até que vos retirares do lugar. Se acaso em algum lugar não vos receber e nem vos ouvir, saídes dali, sacudi o pó de seus pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amém. Palavra do Senhor. Oremos. Deus, eis aqui a tua palavra, que não seja, Deus, as minhas palavras, mas seja aquilo, Deus, que o Senhor queira transmitir, Deus, à sua igreja. Que o Senhor possa falar, Deus, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, essa estrutura, eu gosto, né, de pensar na estrutura de Marcos, do livro de Marcos, né, que é um livro que é base para todos os outros evangelhos, por ser o mais antigo. Essa estrutura de Marcos, que Jesus passa pela Galileia, ele passa por Samaria e culmina e termina o seu ministério em Jerusalém e na Judéia. Essa estrutura demarcada por uma geografia religiosa e política, que tem essa tensão religiosa e política, está inserido essas instruções para esses discípulos cumprirem a missão. E Jesus, nesse momento aqui, ele representa um advogado da não violência, um advogado que é diferente dos partidos do judaísmo. Ele fala, ele ensina sobre a vida, ele pondera no livro de Marcos a importância da vida comunitária, ele multiplica o pão e o peixe, né, para alimentar a multidão, ele se preocupa com a multidão, ele cura uma mulher enferma, ele cura a filha de Jairo, ele tem todo um olhar pastoral para essa comunidade, ele tem todo um olhar, a narrativa nos inspira essa vida comunitária. E esse texto que eu li, ele está entre dois blocos textuais. O primeiro bloco, ele se encontra Marcos, do versículo 1 ao 6, né, que é o Marcos 6, do 1 ao 6, aonde ele volta para para Nazaré, a sua terra natal. Ele é rejeitado pelos seus, mas só que, mesmo ele sendo rejeitado, ele continua a ensinar, ele não desiste. No versículo 6, ele diz assim, que contudo percorria as aldeias das circunvianças a ensinar. Jesus, ele continua, mesmo ele sendo rejeitado, mesmo as pessoas questionando a sua origem, isso é bonito, assim, ele está embebedado pela sua missão, né? Ele está consciente da sua missão, ele continua a ensinar, ele não desiste. E o texto posterior a esse texto lido é o texto da morte de João Batista, aonde narra, né? O narrador, ele descreve as atrocidades de Herodes, as questões políticas que envolvem a época, essa tensão, né, do governo de Herodes, esse governo greco-romano, onde a cabeça de João Batista é cortada e colocada numa bandeja. E me chama muita atenção por que esse texto do envio está entre esses dois textos problemáticos. Um texto de rejeição e um texto de tensão sociopolítica, aonde o governo de Herodes, ele propaga a sua maldade a ponto de cortar a cabeça de João Batista. O que tem isso de interessante? Esses dois textos funcionam como fosse uma moldura. Imagina só, esse texto que eu acabei de ler, que é um texto do envio,
sobre essa moldura da rejeição e sobre essa moldura da tensão sociopolítica das atrocidades do rei Herodes. Por que Jesus dá instrução para os seus discípulos neste contexto? Fica a pergunta. E essa pergunta é respondida no decorrer dos textos. No versículo 8, é engraçado assim, que nesse circuito evangelístico no que Jesus faz com seus discípulos, nessa preparação, ele dá instruções bem firmes aos seus discípulos. Uma instrução assim, do bem viver missionário, o bem viver daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor deseja, o que é bom para a vida. Ele, no versículo 8, ele diz assim, que ele orienta que os seus discípulos não levasse pão, nem alforje, nem dinheiro. Uma lógica para os dias de hoje, vamos pensar hoje, uma lógica totalmente contrária ao acúmulo do capital, né? Tudo aquilo que acumula, que pesa, né? Que impede a gente de prosseguir na missão. Jesus dá essa orientação do bem viver, que nada de supérfluo possa impedir, nada assim que sobrecarregue as intenções missionárias, possa impedir o bom andamento da missão. É interessante pensar nessa missão, numa missão que você vai com as mãos vazias, né? E com muita boa vontade, porque Jesus orienta que não leve nem dinheiro, nem pão, nem alforje. É interessante notar que o narrador do livro de Marcos, ele enfatiza a atuação dos missionários, dos discípulos, que consiste em expulsar demônios, ungir e curar os enfermos. Mas eu fiquei pensando, será que é só para isso que esses discípulos foram comissionados a fazer? E pensando nisso, investigando isso, eu me deparei que esse mesmo texto se encontra lá no livro de Lucas, do capítulo 9, do 1 ao 6. Porém, esse texto ele tem um acréscimo. Esse acréscimo, ele diz que Tiago e João, lá no versículo 51 ao 56, ele tem esse acréscimo onde Tiago e João, indignados por serem rejeitados pelos samaritanos, eles indagam a Jesus e falam assim: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir este povo? E Jesus respondeu a eles e disse: Vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Eu fiquei assim pensando assim, eles receberam a instrução, receberam o poder, esse poder de curar, de expulsar demônios, de ungir. E às vezes a gente, no decorrer da nossa caminhada missionária, no decorrer da nossa caminhada evangélica, a gente se apodera de alguns atributos de Deus, né? Alguns atributos divinos, né? Como expulsar, a gente acaba se achando que a gente tem algum poder, né? E para que era esse poder? Para destruir? Não, às vezes a gente, nessa caminhada, a gente fica meio equivocado com a missão, né? Para que Deus nos deu esse poder, essa possibilidade de caminhar junto ao outro, junto à comunidade, junto àquele que não está dentro da igreja? É para destruir? Não. É para entender ele, é para entender
que o reino de Deus é um reino que pondera a vida, pondera a justiça. Eu achei muito interessante que quando o Senhor Jesus ele fala assim, ele bem dizer, quase fala assim, olha, não fala no meu nome. Se vocês estão pensando assim, não é assim. Eu não vim para isso. Eu vim para restaurar. Eu vim para edificar. Eu não vim para matar. Eu não vim para destruir a alma do homem, daquele que teoricamente me rejeitou ou não me acolheu, mas eu vim para colaborar. Nós estamos todos e todas juntas nesse rio que alimenta a vida, esse rio que se chama vida. E qual tem sido o meu e o teu chamado nesse rio? Será que a gente está como Tiago e João? Aquele que não compreende aquilo que eu falo, aquele ou aquela que não entende a minha comunicação, eu vou pedir a Deus para descer fogo do céu, para consumir todo mundo, para destruir logo, para tirar ele logo do meu caminho? Ou eu entendi qual é o propósito da missão? Qual é o propósito dessa missão? No meio dessa tensão toda que nós estamos vivendo, essa tensão religiosa, essa tensão sociopolítica, essa tensão que o mundo hoje vive, qual é a minha função disso? É destruir? Será que é isso? Ou é para a gente restaurar? Eu gosto do texto lá de Lucas, aqui mesmo, né? Se a gente voltar um pouquinho as páginas, lá para Lucas 4, no versículo 18, tem um episódio que é muito gostoso, que Jesus entra dentro da sinagoga e ele abre o livro de Isaías e ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, para levar as boas novas aos pobres, me enviou a proclamar libertação aos cativos, restaurar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O meu e teu chamado foi trazer vista aos cegos, foi trazer libertação, é trazer libertação. Esse é o nosso chamado. Nosso chamado nesses tempos é ter compaixão dos enlutados, é substituir o luto por uma coroa, ungir com óleo de alegria aqueles que estão em pranto, aqueles que estão angustiados, é ser colaborador e colaboradora dessa missão que propaga a vida, que propaga o reino dos céus, que esse reino é de justiça, é lutar pelo bem-estar do outro, é lutar pelo bem-estar comunitário que perpassa o nosso círculo de amizade e o nosso círculo de amizade religiosa, que abraça, né, toda a comunidade no todo, aquele que é teoricamente diferente, né, dos nossos costumes. Que esse seja o meu e o teu chamado, o chamado de levar vida, de construir pontes, construir meios para que essa água da vida venha estar continuamente alimentando essa vida no mundo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que nesse mundo de dores, eu e você possamos ser homens e mulheres que leve vida, que leve essa missão de restaurar, de anunciar esse ano aceitável, esse ano de justiça. Uma boa noite a todos e a todas. Salmo 57, 1, 11. Misericórdia, ó Deus,
pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Amém. Na sombra das tuas asas encontramos proteção, até que passe, até que passe, até que passe o perigo. Na sombra das tuas asas encontramos proteção, até que passe, até que passe, até que passe o perigo. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Na sombra das tuas asas encontramos proteção, até que passe, até que passe, até que passe o perigo. Na sombra das tuas asas encontramos proteção, até que passe, até que passe, até que passe o perigo. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de Ó Deus, nosso querido Pai, nesse momento de intercessão, queremos colocar nosso país diante de Ti. Intercedemos pelas autoridades civis, militares, religiosas que comandam nosso país. Pedimos-te, Senhor Deus, pelo Presidente da República, Congresso Nacional, pedimos-te, ó Deus, pelas assembleias estaduais, pelos prefeitos, pelos vereadores e também pela nossa igreja, pelas autoridades que dirigem a Igreja Metodista, os nossos bispos, colégio de bispos e a nossa igreja local. Abençoa os nossos irmãos e irmãs, Senhor, dando paz, dando saúde para todos da nossa comunidade. Pedimos-te em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que contraíram o Covid-19, daqueles que já perderam seus queridos.
Ó Deus, traga paz, traga o teu conforto para todas as famílias enlutadas e aceita-nos diante de ti. Perdoa nossas muitas falhas, Senhor. Intercedemos pela nossa vida, por cada um de nós, para que possamos ser coerentes com a nossa fé, testemunhando que Jesus Cristo é o Senhor. É em nome dele que nós te agradecemos, nós te pedimos todas as coisas. Jesus, o nosso grande intercessor. Amém. Estamos chegando ao final deste culto e queremos desejar a você uma semana de muita paz, de muita alegria, uma semana cheia de sentido para você e que as pessoas também encontrem sentido para elas na sua vida. E assim encontremos todos um caminho melhor para nós e para toda a nossa sociedade. Vou encerrar com a bênção irlandesa, mas essa bênção não é para ficar retida no seu coração, na sua mente. Pelo contrário, essa bênção é para você receber, porque são palavras para a sua vida. E essas palavras para você também compartilhar com aqueles que você cruzar, passar, se encontrar no decorrer desta nova semana. Recebamos a bênção. Que o caminho seja brando aos teus pés, o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre a tua face, as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que de novo nos encontremos, que Deus te guarde na palma de suas mãos, que as gotas da chuva molhem suavemente o seu rosto, que o vento suave refresque o teu espírito, que o sol ilumine o seu coração, que as tarefas do dia a dia não sejam um peso nos seus ombros e que Deus envolva você no manto cheio de amor. Assim seja para sempre.